Senhoras e senhores, cidadãos brasileiros, é com o mais lídimo sentimento constitucional que vos dirijo esta mensagem. Trata-se de um assunto polêmico que envolve a nossa cidade de Londrina, os nossos munícipes, os cidadãos contribuintes. Várias cidades deste país possuem companhias de trânsito que têm a incumbência de fiscalizar o trânsito da nossa cidade. Aqui em Londrina nós temos a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU. Pois bem, há algum tempo atrás, ainda este ano, nós tivemos a incumbência de representar a Ordem dos Advogados do Brasil na Câmara Municipal de Vereadores dessa cidade de Londrina. Na ocasião, tratava-se da discussão do projeto de lei número 124 de 2013. Esse projeto, de autoria do vereador Mário Neto Takahashi, ele tratava da questão da aplicação das multas, da questão da devolução de troco do sistema de parquímetros instalado na nossa cidade. Esse sistema de parquímetros, ele é explorado por uma empresa particular da Igreja Católica, não é? A Epismel, que faz a fiscalização das vagas existentes e demarcadas aqui no território londrinense. Pois bem, na discussão desse projeto, tratou-se da análise de que, passado o tempo que a pessoa teria direito de usar a vaga, por exemplo, comprou 1 hora e ficou 1h30, como que se procederia? A discussão ela é muito polêmica, porque nós temos esse órgão municipal que tem a incumbência de fiscalizar o trânsito, a CMTU, que na verdade é uma sociedade de economia mista, ou seja, é um órgão municipal, mas ela não é 100% pública. Ela tem uma parte deste órgão que é particular. Basta observar que a contratação dos funcionários desta companhia de trânsito se dá por meio da CLT, não são concursados públicos. Ora, se eles não são concursados públicos, como que eles vão ter legitimidade para aplicar uma multa, por exemplo, para aquele condutor que passa do tempo adquirido? Como é que fica isso? Então, na Câmara Municipal nós discutimos essa situação. Nós pudemos nos debruçar sobre os assuntos e analisamos a lei municipal que criou o órgão, analisamos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do Superior Tribunal de Justiça, analisamos julgados de Belo Horizonte e aqui eis um fato muito importante. A nossa Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, pelo fato de ser uma sociedade de economia mista e ter 40 sócios particulares que participam do Conselho de Deliberação, dentre os quais ex-prefeitos, ex-presidentes dessa companhia, pessoas como vereadores, etc., eles deliberam como que vai se aplicar o rendimento dessa companhia de trânsito, como que é gerido essa companhia. Ora, se tem 40 sócios particulares, como que eles vão ter o poder de polícia para aplicar multas? Isso fere princípios constitucionais. É isso que nós esboçamos na mensagem que os senhores verão em áudio e vídeo na sequência, acerca dessa ilegitimidade. A arrecadação dessa Companhia Municipal de Trânsito, ela se dá inclusive por meio de multas. Essas multas são ilegais. A Constituição brasileira, que é a nossa 7ª Constituição, ela trata no seu artigo 37 de alguns princípios máximos norteadores do serviço público a nível nacional. Um desses princípios é a moralidade. Um desses princípios é a impessoalidade, é a publicidade dos atos, é a razoabilidade. Como que uma companhia de trânsito que tem 40 sócios particulares, como que ela vai aplicar multa se ela não tem o poder de polícia? E se ela não tem poder de polícia, como que fica essa situação? Não fica, é uma grande polêmica. Os senhores observem que quando se aplica uma multa ao contribuinte, ao cidadão que paga os seus impostos, essa multa ela fere amplamente o direito ao contraditório e ampla defesa, são direitos constitucionais, garantias fundamentais do cidadão. A multa vem simplesmente na tua residência sem prova de nada, simplesmente os cidadãos são tidos como infratores. E se não recorrer, recebe a multa. Mas se recorrer, recorre a quem? Recorre à própria companhia, que não tem legitimidade. E aqui, senhores cidadãos brasileiros, cidadãos londrinenses,
eu conclamo aos senhores para que reflitam, para que pensem, pois somente através do conhecimento o homem é livre, como disse o doutor Enéas Carneiro. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 2012, julgou inconstitucional a aplicação de multas por parte da Companhia Municipal de Trânsito da capital do nosso estado, Curitiba. Desde 2012, a URBS não pode aplicar multa. Mas essa é uma corrente, e essa é uma corrente majoritária. Basta observar o que se deu em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a BH Trans, Companhia de Trânsito, nos mesmos moldes da nossa CMTU, também teve a sua proibição de aplicação de multa. Isso subiu ao Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Não podem aplicar multa. A Companhia Municipal de Trânsito de Londrina tem a mesma formação, é uma sociedade de economia mista, é uma empresa particular, uma empresa privada. O lucro que advém da aplicação de multas é dividido com os 40 sócios. Conforme os senhores verão na sequência, a lista dos 40 sócios detentores das ações da CMTU. Então nós devemos raciocinar, nós devemos estudar o assunto, porque o cidadão brasileiro, o cidadão londrinense está sendo desrespeitado na sua integridade moral, na sua dignidade, está sendo desrespeitado na sua condição de contribuinte. A boa-fé ela se presume. Aqui não, aqui a má-fé está se presumindo e nós não podemos tolerar esse desatino com a sociedade brasileira e com a sociedade londrinense. Um grande doutrinador do Estado do Espírito Santo, Dr. Marcos Dessoni, que advoga na cidade de Vitória, ele elaborou uma doutrina, é o criador dessa doutrina, chamada desvio produtivo do consumidor. Essa doutrina ela se aplica exatamente ao caso que nós estamos passando aqui nessa cidade de Londrina. Porque toda vez que a companhia de trânsito abusa do seu direito, porque excede manifestamente o seu limite, aquele consumidor, aquele contribuinte, ele se vê numa situação absolutamente constrangedora e ele tem que procurar se defender, ele sai do seu rumo natural, ele sai da sua vida profissional para se defender de algo injusto. Isso é o desvio produtivo do consumidor, como muito bem disse o Dr. Marcos Dessoni, a quem inclusive externo os meus cumprimentos, porque estimulou a gravação dessa mensagem às senhoras e aos senhores, para que chegue ao conhecimento o que está acontecendo aqui em Londrina. Curitiba já decidiu, Belo Horizonte já decidiu e nós haveremos de decidir. Por isso, conclamo aos senhores para que assistam a mensagem na sequência, que foi o registro da nossa participação na Câmara Municipal de Vereadores dessa cidade de Londrina, para que analisem e vejam o que está acontecendo aqui nesta cidade em relação à moralidade que deveria ser aplicada pela companhia de trânsito, que tem a obrigação de fiscalizar o trânsito, e muito pelo contrário, não fiscaliza, aplica multas erroneamente, aplica multas ilegalmente e contra isso nós não poderemos aceitar, nós teremos que nos insurgir contra isso. Senhoras e senhores cidadãos brasileiros, que Deus nos abençoe e que Deus nos proteja. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar aqui também para compor a mesa o presidente da CMTU, o senhor Carlos Geirinhas. E aqui ao meu lado, representando a empresa Digicom, está o senhor Regis Ribeiro, que fará uma apresentação da sua empresa, uma apresentação do sistema que pode ser utilizado aqui na nossa cidade. Depois passaremos a palavra ao presidente da CMTU, o senhor Carlos Geirinhas. Abriremos a palavra também para quem quiser fazer as suas considerações ou algum tipo de pergunta. E no final, as considerações finais, como foi aquela primeira fase. Eu vou só levantar um questionamento, que até conversando com o Wellington aqui no início da reunião, e foi uma dúvida que surgiu na primeira reunião, que é em relação ao sistema da fiscalização, da questão da legalidade do sistema, se nós precisaríamos homologar esse software em algum outro setor. Então eu gostaria de levantar essa questão aqui, se acho que o doutor Eduardo pudesse nos ajudar nessas considerações em relação a esse estudo levantado pela questão da fiscalização, seria muito importante para o nosso trabalho.
senhor presidente desta sessão, Dr. Mário Takahashi. Eu cumprimento Vossa Excelência, trago os cumprimentos do presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da UAB de Londrina, Dr. Pedro Garcia Lopes Júnior, e trago os cumprimentos do presidente da UAB, Dr. Arthur Piancastelli. Cumprimento em nome de Vossa Excelência a todos os membros aqui presentes. Nós temos o diretor de trânsito da CMTU, o presidente, toda a coletividade aqui representada. E registro, mais uma vez, que esse é um assunto polêmico. Esse assunto da fiscalização da Zona Azul, ele é um assunto absolutamente polêmico. Foi feito um estudo, e aqui eu volto a registrar e a reiterar o porquê da importância da Comissão do Consumidor estar acompanhando esse projeto de sua autoria, o projeto 124 de 2013. Porque a nossa Comissão de Direito do Consumidor, ela visa promover a defesa dos dispositivos constitucionais e legais por meio de um amplo e contínuo estudo das normas consumeiristas, a fim de embasar suas atividades de difusão de conhecimento nos meios sociais, de deliberação e defesa de políticas públicas, como esse projeto 124, de fomento à cidadania, ao estudo acadêmico, científico e cultural, e contribui com o aprimoramento profissional, senhores e senhoras, e com a viabilização da harmonia das relações de consumo. E o ponto máximo, que é o que a gente vê nesse projeto também, a pacificação social. Desse modo, nós fizemos uma análise da legislação pertinente, e eu tenho aqui a Lei Municipal 5.496, do ano de 1993, presidente Takahashi, que trata da criação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU. E nós fizemos mais algumas observações aqui. Eu trouxe o Estatuto Social da Companhia Municipal de Trânsito. E por que eu trouxe isso? Porque a indagação que vai ser feita por todos os munícipes, por todas as pessoas que forem usar a Zona Azul, e não são poucas, é se a Zona Azul, por meio da empresa particular que a explora, não é? A Epismel, uma empresa particular da Igreja Católica, que ganhou a concessão para explorar o serviço, ela pode aplicar multa. Por exemplo, no caso da pessoa descumprir aquela 1 hora que ela comprou, ficou 1h30, a Epismel pode aplicar a multa? Se a Epismel não pode aplicar a multa, então será a CMTU. É isso? Isso é polêmico. E aqui eu trago a polêmica. Então eu peço permissão a Vossa Excelência para citar alguns trechos do meu embasamento, de suma importância. Então veja bem, o primeiro passo, a primeira dúvida, senhores, é que a Companhia Municipal de Trânsito, ela é uma sociedade por ações, de economia mista e capital autorizado com personalidade jurídica, presidente Geirinhas, de direito privado. Esse é um ponto que vai trazer todo o deslinde desse raciocínio, porque cada ação que as pessoas têm na CMTU, e são 40 ações que estão na mão de particulares, né, que as adquiriram, dá um direito a voto na Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral da Companhia Municipal de Trânsito, ela, além dos poderes específicos, ela tem o poder de eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e de destituir membros desse Conselho. Essa Assembleia Geral tem esse poder. Mas vai mais além um pouco. Esse Conselho de Administração, em que 40 ações estão na mão de pessoas particulares, ele tem o poder de eleger e destituir membros da diretoria executiva e de aprovar os planos e programas semestrais, anuais e plurianuais da companhia. E o próximo ponto é que, por exemplo, ao diretor administrativo da companhia, CMTU, que muitas pessoas vão entender, e isso é absolutamente polêmico, presidente Geirinhas, que a CMTU poderá aplicar a multa no caso de descumprimento, não sendo a Epismel, é a CMTU. Mas ao diretor financeiro compete, entre outras atribuições, presidente Takahashi, propor e administrar a política de recursos humanos da companhia. Ou seja, como os membros da companhia são contratados pelo regime da CLT, que é um regime privatístico, então esse conselho da administração desse órgão, que todos nós entendemos como um órgão municipal, ele tem esse poder de destituir as pessoas e contratá-las. Mas esse conselho é composto por 40 pessoas físicas, particulares, não ligadas à administração pública, pessoas particulares.
O lucro líquido da CMTU, tudo isso é uma análise jurídica, presidente, que nós vamos buscar a solução juntos. O lucro líquido da CMTU, 25% do lucro líquido vai para a distribuição dos dividendos aos acionistas. Ela é uma empresa que tem 40 ações na mão de particulares. Ela é uma sociedade de economia mista. E as pessoas estão entendendo que ela tem a atribuição para aplicar multa em caso de descumprimento, se a Epismel, como uma empresa particular da Igreja Católica, não pode aplicar essa multa. É polêmico. A Companhia de Trânsito do município de Londrina, ela tem um quadro próprio de pessoal cujo regime jurídico é o da consolidação das leis do trabalho. Aqui, presidente Takahashi, e eu reitero mais uma vez, como é um assunto polêmico, eu busco essa construção jurídica para que a gente ache a solução em conjunto, nós, a CMTU, a sociedade civil organizada. Senhores, quem são os acionistas da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização? Quem são os sócios da companhia? A Prefeitura de Londrina é um dos 41 sócios. Ela é um dos 41 sócios. Em seguida, Luiz Eduardo Sheida, Assad Janani, Antônio Casemiro Bellinati, Marcos de Toledo Tito, Alcides Vitor de Carvalho, Nelson Iaçu Fujita, Onaur Ruano, Luiz Carlos Bruschi, Gilbert Garcia de Souza, José Luiz Faraco, Carlos Alberto de Afonseca e Silva, Laerte Matias, Elza Pereira Correia, Nedson Luiz Micheletti, João Ibrahim Jabur, Eduardo Dias Pereira da Silva, Jair Gravena, Melvina Afia Mendes de Araújo, Ângela Maria Lousada de Araújo, Daniel José Ribeiro, Ayrton Nozawa, João Batista de Rezende, Luiz Carlos Yoshio Sugimiyama, Carlos Alberto Irata, Henrique Aires Dias, Rubens Bento, Ayobi Hanna Ayobi, André Luiz Vargas, João Luiz Martins Esteves, Sebastião Salles Júnior, Célio Guergoleto, Conceição Aparecida Dutra Bertipalha, Eduardo Alonso de Oliveira, Sidney de Souza, Milson Antônio Ciríaco Dias, Sidney Dionísio de Oliveira, Renato Sebastião Querubim, Delza Rodrigues Bueno, André Nadai, João Batista Rodrigues. Esses são os acionistas da Companhia Municipal de Trânsito. Presidente Geirinhas, por que eu estou trazendo esse raciocínio jurídico? Porque esse raciocínio jurídico que eu estou trazendo aos senhores, ele está em plena discussão, ele é absolutamente polêmico e chegou ao Superior Tribunal de Justiça, com decisão desfavorável a empresas semelhantes. A empresas semelhantes, como por exemplo a empresa de Curitiba, que explora o trânsito em Curitiba, e a BH Trans de Belo Horizonte. Presidente Takahashi, eu trouxe aqui um recurso que foi interposto no Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba. Esse recurso, ele foi julgado no ano de 2011. Esse recurso foi julgado, teve uma decisão em 2011. O que traz esse recurso? Qual é a fundamentação, presidente Geirinhas? Qual é a fundamentação? Para mostrar que não é simples essa análise. Não é simples. Eles citam aqui uma doutrina de direito administrativo. Qual é a doutrina? Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da administração pública para o desempenho específico de suas funções. A competência, presidente Takahashi, resulta da lei e por ela é delimitado. Todo ato emanado de agente incompetente ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido. E por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja o poder jurídico para manifestar a vontade da administração pública. Ele vai além e cita aqui, nessa decisão agora de 2011, de Curitiba, isso aqui era o caso da empresa, que tem o mesmo regime jurídico da nossa empresa de Londrina, que fiscalizava o trânsito em Curitiba, a URBS. Essa decisão foi desfavorável à URBS aplicar multa. Então essa é a importância de estar citando para que a gente busque um trabalho em conjunto. Assim, diz a sentença, o único objetivo da administração pública é o bem comum da coletividade, devendo o administrador público observar os princípios básicos da administração. Quais são?
Quais são os princípios básicos da administração pública? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Senhores, a Epismel não pode aplicar multa, porque ela é uma empresa particular da Igreja Católica que recebeu a concessão, participou de uma licitação e explora a Zona Azul. Ela não pode aplicar multa, porque a multa seria decorrente de uma infração de lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ela não pode aplicar. Então seria a CMTU. A CMTU, pelo raciocínio jurídico que eu estou esposando, também não poderia aplicar multa. Por isso que nós vamos buscar a solução juntos. E o poder de polícia? Isso está aqui na sentença de Curitiba, sobre a URBS. E o poder de polícia? Esse poder de polícia consiste em uma atividade de Estado que visa limitar o exercício dos direitos individuais em benefício da coletividade. Trata-se de uma atividade, aqui a gente está chegando no cerne, trata-se de uma atividade típica da administração pública, direta, administração pública direta, que exercer o poder de polícia para limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse da coletividade na esfera do trânsito. É uma atividade da administração pública direta. Autarquia, fundação. O serviço de fiscalização, presidente, e o caminho para a conclusão, esse serviço de fiscalização, autuação e aplicação de multa de trânsito é a atividade típica do poder de polícia administrativa, não podendo ser delegada a particulares ou empresas que possuem natureza jurídica de direito privado, ainda que constituída de patrimônio público e tendo como sócio majoritário o município. Essa foi a decisão de Curitiba em relação à URBS. Nessa linha de raciocínio, somente o município poderia exercer o referido poder de polícia. Ou em caso de admitir a descentralização do serviço público, ora em discussão, essa é a sentença, somente exerceria através de uma autarquia. O Supremo Tribunal Federal tem um julgado semelhante de inconstitucionalidade, que ele cita aqui o julgado, e vem mais. Ao final diz assim, olha, verifica-se, pois, que os atos praticados por pessoas que não possuem as prerrogativas de quem está investido em cargo público, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal da República, que é a nossa 7ª Constituição, acarreta violação ao princípio da legalidade. Auto de infração, notificação de multa ou fiscais, certidões, declarações, onde se devam presumir verdadeiras as informações ali contidas, devem ser emitidos por agentes públicos dotados de fé pública. Agentes públicos dotados de fé pública. Conclui-se que o auto de infração em discussão lavrado pela URBS, que ela tem o mesmo regime jurídico da nossa CMTU, não preenche o requisito da competência para sua validade, posto que somente agentes públicos da administração direta e ainda agentes de autarquias e fundações públicas, essa é uma discussão importante acerca da CMTU, poderiam praticar tal ato. Então, no nosso ver, essa questão da Epismel, a Epismel não pode aplicar multa. A CMTU seria chamada para aplicar essa multa. É uma discussão absolutamente polêmica que está no STJ. A discussão acerca da legalidade de empresas, de economia mista. A CMTU tem 40 ações na mão de particulares. Eles recebem o lucro da CMTU dentro da proporcionalidade devida aos acionistas. Senhores, qual é a fonte de renda da CMTU? Além de outras fontes de renda, qual é a fonte de multas? Como que um particular pode multar outro particular? Se eu sou sócio da CMTU e eu faço parte do Conselho Fiscal porque eu tenho um voto, eu quero que ela cumpra o seu dever, que ela aplique a multa aos infratores. Mas isso fere, presidente Takahashi, presidente dessa sessão, presidente Geirinhas. Isso fere a impessoalidade. Então essa é uma matéria que deve se aprofundar, porque ao deixar claro que os infratores do Código de Trânsito Brasileiro devem ser devidamente punidos, presidente, esse é o parágrafo da conclusão, pelo Poder Executivo. Entretanto, os atos administrativos de fiscalização, autuação, aplicação de multas de trânsito e julgamento de recursos administrativos, necessariamente deverão ser realizados pela própria administração pública direta, autarquias, fundações, ou ainda por autarquias e etc., para que sejam respeitados os princípios da supremacia,
do interesse público sobre o particular. O princípio da legalidade, da moralidade, como determina a Constituição da República. Esse é o ponto de vista, a documentação está toda aqui, eu me disponho integralmente a contribuir com toda a discussão jurídica necessária, presidente Geirinhas, nosso major, que é diretor de trânsito da CMTU, porque o bem público que interessa aqui é o bem da coletividade e a pacificação social, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Tosini, pelas palavras, pela fundamentação no que diz respeito à legalidade da aplicação da multa. Esse é um debate que esta casa vem travando também com o Executivo em relação a qual seria a melhor formatação jurídica daquela empresa CMTU. E obrigado por se colocar à disposição. Acredito que o seu conhecimento venha somar para que a gente possa concluir esse trabalho com maestria. Continua aberto aí a palavra para quem quiser fazer uma colocação a respeito do sistema. O senhor Paulo. Eu só queria complementar essa questão da apresentação de 15 dias atrás, permitiu observar perfeitamente que as empresas que atuaram em Florianópolis, ela dispõe de um dos pilares da construção é a gestão. Né? Então a permissividade que se saiba exatamente quanto que se arrecada, quanto que se... Então essa colocação feita agora pelo doutor Eduardo reforça o objetivo do Observatório de Gestão nesse segundo momento de discussão sobre a Zona Azul. Só estou me colocando como representante do Observatório de Gestão que se preocupa, porque até então a comunidade londrinense, e acho que isso é que ainda transparece, é que a Epismel tem feito um trabalho brilhante, inquestionável, quem conhece sabe o que é feito lá dentro, não é? Mas que neste momento começa a se colocar essa questão da gestão mesmo, relações que a Epismel tem com as empresas, com a prefeitura, com os seus acionistas e assim por diante, conforme foi colocado. Então, o Observatório de Gestão estava aguardando exatamente essa oportunidade, quer dizer, num primeiro momento, semana passada, como cidadãos, nesta primeira demanda do troco, né, do direito a se pagar o que se usa, e me parece que foi muito bem encaminhada, acho meus parabéns novamente, né, e espero que isso se encerre desta forma agora, com a aquisição do software e tal, e que a gente atenua pelo menos uma parte do problema, né? Mas a seguir daí, estou me colocando então que o Observatório está à disposição também, já vai incitar alguns movimentos no sentido de que a gente tenha transparência absoluta, tanto na questão jurídica, que deve ser, né, enfim, ela que vai direcionar as discussões, mas de uma forma ou de outra, a questão da transparência vai depender dessa questão que está sendo discutida agora, mas que nós estamos interessados em aprofundar. É isso. Por favor, doutor Eduardo. Senhor presidente, só quero complementar, porque o nosso colega citou um fato importante. Ele se insta contra esse pagamento que ele tem feito, não é, pelo troco que não é devolvido. Isso me faz relembrar que o Código de Defesa do Consumidor, a gente teve uma discussão aqui na Câmara de Vereadores, nós não participamos, mas tivemos acesso por meio da sua assessoria, muito competente por sinal, tivemos acesso a toda a tramitação do projeto. Se aplicava ou não relação de consumo. Aplica, claro que aplica, é uma prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi votado, sancionado, ele está em vigor no país desde 11 de setembro, não é de 2012, é de 1990. É desde 1990 que essa lei federal, não é? Lei federal, estadual, municipal, hierarquia, está em vigor. Se a pessoa adquiriu um serviço, pagou, usou menos, não teve a sua devolução, ele tem direito a essa devolução desde 1990, senhores. Um ponto eu quero registrar, e agora registro como cidadão londrinense. Pé vermelho. O sapato é preto, mas o pé é vermelho. Eu quero registrar o seguinte. A Epismel é uma sociedade sem fins lucrativos, como muito bem citado, exatamente, da Igreja Católica, que explora a Zona Azul. Ela presta um serviço social importante, fundamental. Eu hoje conversei com um porteiro que trabalha lá no prédio, ele, há muito tempo atrás, ele teve aulas na Epismel, disse que gostou muito, eu não falei do que extrair, ele disse que gostou muito. Ela presta um serviço social que toda a sociedade admira e tem que fomentar. É a cidadania. Agora,
O fato do cidadão comprar 1 hora, usar 30 minutos, e ele não ter a devolução de troco, porque esse troco vai para financiar os serviços sociais da Epismel, é absolutamente temerário. A sociedade, senhores, não pode ser, entenda a análise jurídica que eu estou falando, a sociedade não pode ser impelida a investir em programas sociais de forma sem decidir. Eu faço doação ao Hospital do Câncer se eu posso e se eu quero. Ele não pode ir lá e arrancar o meu coração. Entendam? Isso tem que partir, esse sistema social que a Epismel mantém, que é fundamental, mas tem que partir do sentimento da sociedade. Porque esse é um argumento que está sendo dito, de que ela não poderia devolver o troco, porque seria um mesquinhamento da nossa parte querer o troco se ela mantém tantos projetos sociais. Ela mantém projetos sociais com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é suado, é trabalhado, senhores. Nós vamos manter esses projetos sociais? Claro que vamos. Vamos dobrar a doação para a Epismel, vamos estimular, vamos cobrar e etc. Mas é facultativo. Cada cidadão aqui, com RG, e os que não tiverem a gente já vai mandar fazer, cada cidadão aqui é senhor de si. Então nós não podemos aceitar esses argumentos da questão de que não pode devolver o troco, presidente Geirinhas, no caso da Epismel, porque ela tem um trabalho voluntário, um trabalho social que é fundamental, deixo registrado aqui. Essa discussão acerca da legalidade da aplicação de multas, ela é fundamental, não é uma discussão jurídica. Eu registro, reitero, que quero participar, me coloco à disposição com a assessoria do senhor, com a assessoria do vereador Marta Takahashi, com todos quantos queiram discutir esse assunto, porque esse é um assunto que é do meu interesse também. Eu quero ver a cidade funcionando muito bem. Eu quero colaborar com a cidade, muito mais do que advogado, como cidadão brasileiro e londrinense. Obrigado, senhores. Obrigado, Eduardo. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Né? Eu acho que nesse pouco tempo de casa que tenho, muitas pessoas que puderam acompanhar o trabalho conhecem que eu trabalho de uma forma muito objetiva, muito realista. Até no início da defesa desse projeto, o projeto 124/2013, onde nós visamos aqui nesta casa garantir o respeito ao Código de Defesa do Consumidor, no início houve uma distorção até do embate. Muitas pessoas quiseram dizer o seguinte, que este vereador aqui que vos fala é contra a Epismel. E até a própria Epismel sabe disso, o CMTU sabe disso, a cidade que acompanha esse debate sabe disso, está registrado aqui nessa casa. Tentaram distorcer essa situação para utilizar essa finalidade social de uma instituição séria, que é a Epismel, para ir contra a esse projeto. Então, eu vejo a frieza da lei. Né? Só que a lei ela não é feita a ferro e fogo. A lei ela tem que trazer justiça. Existem até muitos movimentos que falam justiça mesmo que contra a lei. Porque a lei ela tem que ser enquadrada ao nosso tempo. O errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se o Brasil inteiro faz errado, não é por isso que nós vamos fazer errado. E o direito das pessoas não pode ser mensurado como um pingado na padaria. Direito pequeno, médio e grande. Direito é direito. Seja ele 1 centavo, seja ele R$1 milhão. O direito é direito. A partir do momento que nós aprendemos a respeitar isso, temos planejamento para respeitarmos isso, tudo melhora, tudo é reflexo de um trabalho feito com seriedade. Nós estamos tendo esse debate aqui, senhores e senhoras, porque não houve planejamento no início. Não houve planejamento. E não existe argumento contrário que possa dizer que houve planejamento. Não houve. Se tivesse tido o debate antes, e não só aqui no sistema da Zona Azul, em vários outros segmentos da nossa cidade, em vários outros, se tivesse tido um debate antes, sério, com troca de ideias, muitas coisas na nossa cidade não estariam como estão hoje, que é o sistema da Zona Azul. A exploração da Zona Azul mexe com o dinheiro do nosso cidadão. É da nossa cidade que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de seriedade de nenhuma empresa, seja ela quem for, seja ela que instituição for. Nós estamos falando de planejamento do nosso município. Concordo também com o que o Sidney disse, que o cumprimento da legislação do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser feito. Independente de qualquer condição que possa vir ser exigida
de aumento de tarifa, possivelmente pode ser questionado isso, de fiscalizações, de modificação de estrutura. Não, nós temos que resolver esse problema aqui. E existe solução. Se não houver solução, mas existe, aí o debate seria outro. Mas nós temos que resolver. Está aqui a Digicom, que nos trouxe, na sua explanação, a possibilidade de resolver. Presenciamos na prática em Florianópolis, devolvendo o crédito das pessoas que compram o tempo e não utilizam. Vimos aqui a explanação do Rafael Rosa, da empresa Versul, que faz a parceria com a empresa Digicom lá em Florianópolis e possibilita a devolução do troco para o cidadão. E hoje, no mundo hoje tecnológico que nós temos, existe sim a possibilidade de devolver troco físico. Existe. No Catuaí Shopping tem. No Catuaí Shopping você coloca o dinheiro e devolve o troco. Agora, a dificuldade é colocarmos caixas eletrônicos espalhados na cidade. Aí é uma outra situação. Uma situação que envolve segurança. Mas que existe, existe. A possibilidade, ela é real, ela existe. Nós temos na nossa cidade. Então o embate aqui não é discutir se o direito é pequeno ou grande. Não é discutir se todo mundo faz errado, nós temos que fazer errado. A questão aqui é só planejamento, nada mais do que isso. Se tivesse tido planejamento antes de fazer essa mudança de sistema no nosso município, que mexe com o nosso cidadão, esse debate não estaria acontecendo. Agora, se existe a possibilidade, nós vamos lutar sim para que haja essa mudança, vamos debater prazos para que haja mudança, e aí as condições de adaptação ficam a cargo da empresa que faz a administração. Mas sem colocações de, ou faz isso, senão não faz. Não, tem que resolver. Isso vai ser colocado em debate nessa casa, né, na forma de prazo. Foi feito um substitutivo no projeto 124, por naquele momento do debate, nós não temos conseguido encontrar nenhuma sistemática que pudesse devolver o crédito. Hoje nós temos. Hoje nós temos. Então a questão é agora acertar os detalhes daqui para frente, para que se possa definitivamente implantar esse sistema na cidade de Londrina. Essa vai ser a batalha desta casa, para que nós possamos tornar esse sistema de cobrança inserido dentro do Código de Defesa do Consumidor. Ponto. Que vai surgir todos os efeitos bons para a nossa sociedade, que o doutor Eduardo Tosini nos colocou aqui com sabedoria. Então esse é o meu posicionamento, analisando com clareza, com frieza, sem entrar em embates, da seriedade daquela empresa, como foi feito, como foi trazido a esta casa, como foi trazido na sociedade, por algumas mídias também, de que o projeto iria de encontro à entidade filantrópica, que é a EPESMEL. Mas acredito que hoje a cidade inteira tem a clareza de que não é esse o objetivo, de que o objetivo é trazer o respeito às legislações maiores, para as legislações ou decretos ou concessões públicas ou licitações que são exploradas na nossa cidade. Fazendo isso, esses problemas em qualquer outro segmento não existirão mais. É só respeitar as leis maiores que já existem desde antigamente, e que já estão lá escritas para serem respeitadas. Então, eu acredito que mais essa reunião tenha sido produtiva, foi produtiva. Obrigado pela sua presença aqui, Regis. Obrigado pela presença do presidente da CMTU, o senhor Carlos Geirinhas. Obrigado à presença de todos aqui. O senhor Paulo Gutierrez, do Observatório de Gestão. O senhor Elton Marcati, da EPESMEL. O senhor doutor Eduardo Tosini, representando a OAB nesta reunião. O Arnaldo Sebastião, da CMTU, Major, obrigado pela presença. Diretor de trânsito daquela companhia. O senhor Nelson Bússolo, também, da EPESMEL, vice-diretor. Assessoria também do professor Fabinho, assessoria do vereador Tio Douglas, o senhor Sidney aqui presente, assessoria da vereadora Sandra Graça, assessoria do vereador Tamarrado, assessoria da vereadora Leni de Assis, assessoria do vereador Júnior Santos Rosa, assessoria do vereador Gustavo Richa, da vereadora Elza Correia, assessoria do vereador Padre Roque e assessoria do vereador Roberto Canachiro, e a todos aqui presentes, imprensa. Muito obrigado por mais participação e gostaria de solicitar aqui de antemão ao Regis para que essa documentação que foi encaminhada para esse primeiro, que a gente pudesse ter uma cópia para estudar aí todas as questões técnicas que foram pontuadas. Aí, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Declaramos encerrada mais essa reunião. Muito obrigado.